Boa noite a todos. É um prazer novamente estar aqui com vocês, famílias, amigos, colaboradores, trazendo um pouco mais de mensagens que talvez possa ser útil na vida de cada um. Mesmo porque hoje os grupos de apoio estão fechados, devido à pandemia. Então eu e a Cláudia estamos procurando passar algumas mensagens que nós consideramos ser importantes para o dia a dia, ainda mais nós que tratamos diretamente de pessoas, eu quero ser bem rápido, uma coisa que eu vou falar agora, antes de começar, sobre algumas mensagens das meninas lá da clínica. Eu vou falar das meninas, mas eu falo para o público em geral de dependentes químicos, tanto masculino como feminino, tá? E para começar, quem não me conhece, eu sou um ex-dependente, sou um adicto em recuperação há alguns anos, mas nós contamos só por hoje, Por que eu estou falando isso? Tem muitos seguidores nossos que sabem do problema que eu passei, e alguns ainda não me conhecem, então eu acho muito importante falar um pouquinho só da experiência, de 2 tomadas de atitude que a minha família teve comigo, para mim estar onde eu estou hoje, que foi fundamental. Primeiro, foi um dos lemas que o Amor Exigente tem: eu te amo, mas não aceito essas suas atitudes, não aceito. A segunda, quando eu fiz meu tratamento, num determinado período eu achava que já estava bom e queria sair, e eu fui aconselhado, pelo terapeuta, pelo coordenador, a ficar, porque eles me perguntaram: você quer continuar fazendo parte dos perdedores ou quer fazer parte do grupo dos ganhadores? Que é uma minoria, porém é um grande prazer você ficar limpo, Aí um deles me falou: é muito louco ser careta, e eu gravei aquilo na cabeça, e aí eu consegui sentir o quanto que eu já havia perdido na minha vida, os verdadeiros amigos, não vi o crescimento das minhas filhas, me afastei completamente da minha família. Minha família hoje para mim é tudo. Eu tenho uma mãe maravilhosa, uma irmã maravilhosa, uma sobrinha maravilhosa, uma esposa maravilhosa, tenho minhas filhas, minhas netas, tios, tias, que nunca me julgaram. Eles sempre apoiaram, mesmo nas situações mais difíceis. Então o apoio é fundamental e não o julgamento, porque nós sofremos de uma doença da qual ainda não se conhece a cura, porque ela foi considerada como doença pela Organização Mundial da Saúde em 1997. Então 23 anos apenas, é muito nova. O alcoolismo já vem desde a década de 50, considerado como uma doença. Então o apoio da família é tudo, é tudo. E o não também faz parte desse apoio. Quando eu falo não, não significa que eu não tenho um bom coração, não significa que eu não seja uma boa pessoa. Pelo contrário, às vezes o não que eu falo é um não por amor. E muitas vezes nós falamos muitos nãos lá para elas, porque é necessário. Elas estão acostumadas que se façam tudo, como se fosse na rua. As facilitações que nós chamamos, a família quando está doente, que nós chamamos de codependência, ela entra muito fácil nas manipulações. E isso, minha família também passou. Mas é o que eu falei, foram 2 atitudes fundamentais para a minha recuperação. Primeiro foi isso daí: te amo, mas não aceito o que você faz. Então, se você se julga homem, você pode ir para a rua, mas aqui você não fica. E fiquei 2 anos na rua, sofri muito. E passados esses 2 anos, eu bati na porta da minha mãe e pedi socorro, no qual eu fui prontamente atendido. E no dia da minha internação, eu a vi chorando, mas um choro de felicidade, porque finalmente o filho dela estava sendo resgatado. E o segundo ponto, uma atitude fundamental dela, foi quando eu terminei meu tratamento. Eu liguei e falei: mãe, terminei meu tratamento, e aí? Ela falou: oh, que legal, mas você não fez mais que a sua obrigação, tá? A doença,
ela faz parte da vida, mas eu sou responsável pela minha recuperação. E ela me deu 2 caminhos. Ou você pede um emprego aí e começa a ser homem de verdade e conquista de novo a minha confiança, ou então você vai voltar para a rua, né? Ela me deu essas 2 opções, ou voltar de novo para a rua, ou pedir um emprego lá e continuar trabalhando como monitor dentro de uma clínica. Então eu fiz isso, eu aceitei essa sugestão que ela me deu, essas escolhas que ela me deu, e graças a Deus eu optei por essa escolha, de permanecer na instituição, trabalhando como monitor, depois como terapeuta, e fui aprendendo, fui crescendo, e hoje eu tenho essa clínica feminina. Foi fácil? Não foi fácil. Eu tive assim, falando de mim, tá? Não é que eles fizeram isso comigo, mas eu tive uma sensação de rejeição, porque eu falei, pô, eles não me querem lá. Depois eu fui entender o porquê. Eles me deram escolhas, e cada escolha tem uma consequência. Se eu fizer uma escolha ruim, as consequências serão ruins. Se eu fizer uma escolha boa, as consequências serão boas. Porque o papai lá em cima, ele te dá o livre-arbítrio. Você escolhe o que você quer. Essa semana eu recebi uma paciente, não vou falar o nome por questão de anonimato. Ela estava em recuperação, já estava limpa há 2 anos e 7 meses. E ela começou a ter um relacionamento com um rapaz adicto. E a gente sempre fala que adicto com adicto não vai dar certo. As experiências mostram isso, tá? Não sou eu que estou sendo arrogante nem prepotente para dizer isso. Mas as experiências mostram que adicto com adicto não dá certo. E ela começou a se envolver. E o pai abrindo o olho dela. Até que em um determinado momento ela falou, eu vou lá para a casa dele, porque ele está precisando da minha ajuda. E ele falou, mas você não vai olhar para a sua recuperação? Vai se preocupar com a recuperação do outro? Porque é mais fácil os 2 recaírem do que você levantar ele. E não deu outra. Só que antes dela sair, ele deixou bem claro. Se você sair e recair, você vai ter 2 opções. Ou você fica na clínica, ou você fica na rua, ou você vai para a clínica. Se você vier aqui para o meu apartamento, bater na porta, pensando que vai voltar e morar aqui, você está enganada. Então ele deu opção de escolha. E ele tomou essa atitude. Quando a filha bateu na porta, ele falou, agora você vai para a clínica. Ela teve escolha, gente. Não foi ele que foi comprar droga para ela. Ela estava se matando de novo. Chegou muito mal. E é uma pessoa pela qual nós temos um carinho muito grande, tá? Infelizmente, a recaída ela faz parte da doença, não da recuperação. Às vezes uma recaída até me mostra que eu devo mudar em alguma coisa. Trabalhar a minha humildade, me aceitar do jeito que eu sou, nem melhor nem pior do que ninguém. Tenho defeitos, mas também tenho muitas qualidades. Ontem eu escutei uma menina falando na televisão que me deixou muito emocionado. O nome dela é Clara. Ela nasceu com uma paralisia cerebral. Hoje ela faz faculdade, ela é palestrante, apesar da dificuldade dela falar. E ela falou um negócio fundamental, isso ficou gravado. Ela fala, existem 2 tipos de situações, o se conformar e o aceitar. Quando eu me conformo, eu coloco um ponto. Quando eu aceito, eu não vou colocar um ponto, eu vou colocar uma vírgula, porque a vida vai continuar. Eu nasci assim, eu cresci assim, mas não quero ser sempre assim. Eu vou procurar ser uma pessoa melhor. E isso, nossa, foi
assim, um choque, né? Você ouvir de uma pessoa que tem uma deficiência, essa baita força de vontade, de querer lutar pela vida. Ela quer mais, ela não se contenta com isso. Ela aceitou que ela tem esse problema de paralisia cerebral. Então ela colocou uma vírgula e ela está correndo atrás de mais sucesso. Porque quando eu me conformo, eu coloco um ponto. E muitas vezes é isso que a família faz. A família às vezes ela se conforma com o fato de que está tudo ruim, onde foi que eu errei. Aí vem o sentimento de culpa, vem o sentimento de vergonha. É claro, é natural. Mas, família, não se conformem com a situação. Tomem atitudes. Aceite que ela é uma doente. Que tudo vai mudar. Por que eu estou falando isso? Quando as pessoas chegam lá para ser internadas, a primeira coisa que a família fala é: estou cansada da situação. Não aguento mais. Porém, quando passa um mês, 2 meses, aí vem de novo aquela minimização do problema. Coitadinha, ela precisa disso. As famílias nas visitas levam caixas que parece um spa. Lá realmente é um espaguete, né? Porque elas chegam a capa do Batman e saem de lá bem, fisicamente. Mas as famílias não entendem que elas estão lá fazendo um tratamento. Elas têm que sentir as percas. Elas tinham tudo lá fora. Tudo. O que vocês davam para ela? Davam carinho? Davam amor? Davam dinheiro? Compravam o que ela queria? Ah, vovó, mamãe, tá me faltando isso, ela compra para mim. Aí a família, naquele desespero, se eu comprar, talvez ela pare de usar. Então fica aquele joguinho de troca, aquela manipulação por parte delas. E a família, não estando preparada, continua alimentando a doença e não ajudando ao ser humano, porque é isso que se precisa: ajudar o ser humano. E ajudar e amar também significa dizer não para muitas coisas, família, muitas coisas, tá? Ali não tem nenhuma coitadinha. Elas tiveram escolhas. Temos muitas recaídas? Temos, mas as famílias deram escolhas. Se você for por esse caminho, você sabe o que vai dar. Então, se retornar, você sabe aonde você vai. E muitas vezes elas fazem escolhas erradas. E voltando à minimização, família, pelo amor de Deus, elas estão fazendo um tratamento e é uma coisa muito séria. Mexe com o emocional delas. A droga é apenas a cerejinha do bolo. O que nós precisamos fazer é um novo bolo, com uma massa gostosa, com aquele recheio maravilhoso, a cobertura. Você sabe o que são as massas do bolo? São seus sentimentos. O recheio são seus comportamentos. A cobertura é o seu lado espiritual. Então, quando eu não tenho nenhum desses 3, a cereja do bolo é um detalhe. E quando eu tenho os 3, não precisa da cereja do bolo. O bolo vai ficar maravilhoso. E é isso que nós tentamos fazer lá. Tratar do eu interior. E o eu, às vezes, não gosta de ouvir certas coisas, né? Nós trabalhamos muito lá com esse livro. Os 12 passos na perspectiva da mulher. É uma linguagem diferenciada. Não é os 12 passos tradicional dos grupos de NA. Ele fala muito sobre o eu, sobre relacionamentos, sobre sexualidade e principalmente sobre a sua espiritualidade. Não estou aqui falando de religião, estou falando do seu lado espiritual. A coisa mais importante que tem no tratamento é o lado espiritual.
Depois nós trabalhamos o lado mental e depois o lado emocional. Tem que ser um passo de cada vez, porque elas chegam emocionalmente destruídas. Não é culpa da droga, é culpa das suas emoções. As drogas são um detalhe. Elas procuram elas para aliviar as dores que elas têm lá do passado. Alguma coisa que aconteceu no presente e que elas não conseguem lidar com a situação. E com as drogas elas conseguem aquele alívio imediato. No entanto, família, vocês também precisam mudar. Vocês precisam propor a elas metas, que caminhos que elas devem seguir. Lembra quando eu falei no outro vídeo? Exerçam a sua autoridade. Não seja autoritário. Não seja autoritário. Veja se aquilo que você vai cobrar dela, você também faz. Né? É muito importante. Eu tenho que ser o exemplo. Eu tenho o prazer de ter hoje na minha equipe pessoas que foram pacientes minhas. Assim como foi me dada uma chance uma vez e eu conquistei as coisas por mérito, não precisei pisar em cima de ninguém, porque eu aceitei a minha humildade, né? Que é ver que eu não sou melhor nem pior do que ninguém. Eu tenho defeitos, mas tenho muitas qualidades. E algumas qualidades que eu tenho, talvez você não tenha. E as qualidades que você tem, talvez eu não tenha. Tá vendo como nós somos diferentes? Mas o mais importante é eu reconhecer, é eu aceitar essas diferenças. E dar opção, ter diálogos, não impor. É uma das coisas que mais pegam qualquer adicto que sai de um tratamento, é você assumir as suas responsabilidades, você falar o não no lugar dele. Dê opções para ele. Eu vou em tal lugar. É sugerido você fazer isso? Pergunte. É sugerido? Você não acha que se você for por esse caminho vai cometer insanidade? Quer repetir os mesmos erros esperando resultados diferentes? Então o diálogo às vezes ele é fundamental, mas muito importante. Como eu estava falando, né, eu tenho o prazer de ter essas 3 pacientes. E elas tiveram opções. A família também fez a mesma coisa que minha mãe fez. Ela falou, olha, você tem essas opções, escolha. O caminho é esse. E graças a Deus, elas estão lá conosco, fazendo um belo trabalho. Eu tenho uma equipe assim maravilhosa. Poucas clínicas têm a equipe que eu tenho. É difícil. Agora eu vou me gabar um pouquinho. Porque a estabilidade da nossa equipe ela é muito grande. Então eu tenho profissionais competentes, que sabem lidar com elas, que têm a empatia, sabe se colocar no lugar delas, sabe o que elas estão precisando. Uma coisa que nós jamais vamos deixar de fazer é trabalhar com amor com elas, porque o amor é tudo. O amor constrói, ele não destrói. E vocês, família, tem que ter muito amor, muita união, muito diálogo. Só para encerrar, 90% dos dependentes, sejam eles masculinos ou femininos, são filhos de pais separados. Então, quando algum deles for procurar a opinião de um e um falar não, provavelmente ele vai atrás do outro para procurar o sim. Então vocês têm que estar numa sintonia muito boa para ambos falarem a mesma coisa, para o bem do seu ente querido. Isso é fundamental, tá? Basicamente era isso que eu queria falar. E uma outra coisa, às vezes sabedoria é apenas calar e observar, gente. Isso é ter sabedoria. Às vezes você vê uma coisa que você não gostou, se cale, observe e depois, se necessário, tome as suas atitudes. Atitude é a resposta. Tá bom, família? Era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês.
Lembrando que toda semana nós vamos colocar mais alguma coisa. E eu gostaria de encerrar com a oração da serenidade. Para quem não conhece, é a oração que elas fazem todos os dias ao acordar, tá bom? Nas reuniões, a leitura do Só por Hoje, e assim vai. Então, Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E a sabedoria para reconhecer a diferença. Só por hoje funciona na prática, se eu praticar. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Estamos juntos. Família, tiverem alguma dificuldade, é só ligar. Deus abençoe.